belo dia, Eric e Steve Jobs tomavam um café, falava como o sistema operacional do Android, chamado de código-fonte por eles, estava se popularizando. Steve discutia, falava que o trabalho havia sido criado pela Apple. No entanto, Eric falava que a Google tinha criado. Porém, Steve não estava convencido. Eric começou a trabalhar com Steve em 93, quando o Eric estava na Sun e o Steve na Next Computer. O sistema Next foi desenvolvido em uma linguagem de computação chamada Objective-C. Eric e alguns outros foram ao escritório da empresa para ouvir as novidades de Steve. Ele começou enaltecendo a Objective-C e tentou convencer os cientistas com o do Sun da Sun de que eles precisavam usar na framework. Eric sabia que Steve estava errado em algumas questões técnicas, mas os argumentos eram tão convincentes que ele e seus colegas da Sun não conseguiram descobrir exatamente o que eram. Em 2006, Steve e Eric ficaram amigos e Eric foi convidado a entrar no conselho de administração da Apple. Porém, antes de aceitar o cargo, ele e Steve conversaram sobre possíveis conflitos de interesse entre a Apple e o Google. Na época, a Apple desenvolvia o iPhone e a Google trabalhava em um sistema operacional móvel há um ano. Ainda não estava claro o que a empresa produzia, mas parecia um sistema de interface, parecia que seria um sistema operacional de código-fonte, ter uma interface usuário, seria desenvolvido por outras empresas. Eles tinham esperança que o Android se tornasse latente de celulares produzidos por empresas como Motorola, Samsung e Nokia. Desenvolveriam seus próprios sistemas de Android e aplicativos. Em junho de 2007 foi lançado o primeiro iPhone, que era quase perfeito. Mais tarde, a equipe da Android postou um vídeo no YouTube em que revelava no que eles trabalhavam. Steve, como um bom competidor, vasculhou o vídeo e concluiu que a experiência do usuário era muito parecido com o sistema do iPhone e seu sistema iOS. No fim das contas, Steve se afastou do sistema administrativo da Apple e os embates jurídicos entre as duas empresas e seus parceiros continuam até hoje. Com o passar do tempo, todo mundo terá um smartphone e a maioria rodará iOS ou Android. Mais engenheiros desenvolveram aplicativos para esse sistema do que qualquer outra plataforma de computação da história. Eles achavam isso óbvio, pois antigamente a computação pessoal significava um PC rodando Windows e Microsoft. Independente do lado que você esteja na discussão, não há como negar que essas duas plataformas estimularam o desenvolvimento econômico e de inovação. O aspecto mais importante da saga Android e iOS é como eles demonstram duas maneiras diferentes de alcançar a inovação. As duas empresas são muito inovadoras. Já há algumas similaridades fundamentais em suas abordagens. Elas operam em indústria com ciclos de vida do produto extraordinariamente rápidos, tanto na internet quanto no ramo da computação móvel. A Apple e o Google tendem a renegar a pesquisa de mercado tradicional. Porém, cada um tem a sua particularidade. Pode estar fora de controle. O código-fonte da software está disponível para qualquer um usar de graça. Nós encorajamos fabricantes de aparelho Android a desenvolver esses dispositivos para que sejam compatíveis ao nível de todos os aplicativos. O Google, ele quer que todos utilizem o Android por ser gratuito. Eles estão inovando ele cada vez mais, pois está em todos os tipos de aparelho eletrônico. A Apple representa a abordagem contrária. O código iOS é fechado e os aplicativos que queiram entrar na Apple Store precisam receber uma aprovação formal da Apple. A palavra da moda na Google é inovação. A inovação implica na produção e implementação de ideias novas e úteis. É preciso que não apenas ofereça uma nova funcionalidade, mas também que seja surpreendente.
Os consumidores pedem algo, então você não está sendo inovador. Por estar oferecendo o que eles querem, você está apenas sendo reativo. A Google lança mais de 500 mil melhoria para os mecanismos de busca todos os anos. Concentre-se no usuário. Em 2009, um grupo de engenheiros estava trabalhando para desenvolver um projeto onde usuários da Google realizaram uma pesquisa. Antes mesmo de terminar de preencher, já apareciam as opções. Isso tornaria as buscas mais rápidas. O projeto foi logo aprovado. Só que, com uma semana antes do seu lançamento, foi questionado se a receita da Google não iria diminuir, pois os usuários não iam ver mais os anúncios. Em outras empresas, o que importa é o lucro que o produto lançado vai trazer. Mas para a Google, o que importa é o usuário. Como eles dizem, concentrar-se no usuário é apenas a metade da questão. A frase completa deveria ser: concentre-se no usuário e tudo mais será consequência. O dinheiro não é a questão. A Google não paga pelos projetos bem-sucedidos de 20% de tempo. O que são os projetos 20% de tempo? Os funcionários da Google podem se dedicar 20% do seu tempo em projetos pessoais. Para a Google, a maior recompensa é o próprio trabalho. Vários estudos mostram que recompensas extrínsecas não encorajam a criatividade. Na verdade, se tornam um obstáculo, pois tornam uma empreitada inerentemente recompensadora e uma tarefa para ganhar dinheiro. Eu sou o André, vou falar um pouco sobre inovação, criar sobre o primordial. Pense grande. Bom, o benefício de pensar grande dá mais liberdade aos criativos mais, entre aspas, inteligentes, né? E além disso tem mais benefícios de pensar grande, né? Benefícios mais sutis, né? Quando se faz grandes apostas, muitas vezes tem a chance maior de sucesso, né? Devido a seu tamanho, as empresas não se podem dar o luxo de fracassar. E quando você faz um monte de pequenas apostas, nenhuma delas ameaçadoras, você pode acabar gerando mediocridade e o fracasso na empresa. Determine objetivos quase inalcançáveis. Para qualquer empresa ter noção de progresso, né, precisa ter metas e objetivos estabelecidos. Porque sem direcionamentos e meio de medir seu progresso, aí não é possível saber se as ações estão gerando o seu resultado esperado. E o maior problema, né, quando essas metas são colocadas num patamar muito acima da equipe. Eu sou Fernanda Rocha e eu vou falar de 3 tópicos que tem no livro, que do nosso capítulo que foi destinado a nós. Um deles é o 70-20-10. E cada número tem um significado. O 70, ele é para aqueles projetos, já a atividade principal, que é dedicado 70% do tempo e de investimento neles. Tipo assim, como eles já têm um sucesso, já são fixos, ele tem uma dedicação maior, poder melhorar, como eles continuam dando rendimento. O 20 é para aqueles projetos que estão começando a fazer sucesso, eles estão começando a emergir. Aí eles têm 20% de investimento e 20% de tempo dedicado a eles, para eles continuarem começarem a dar os resultados maiores, para ver se eles conseguem alcançar um sucesso maior e cheguem a ser uma atividade principal lá na frente. E o 10 é para aqueles projetos, para a criação de projetos novos, investimento para novas ideias. Como é mostrado no livro, não adianta você investir pesado num projeto novo que você não sabe se vai ter um rendimento lá na frente. Às vezes você literalmente tem uma perda de tempo investindo naquilo que você não sabe que vai ter um resultado tão bom. Você pode investir em marketing, pode investir em várias coisas e pode não ter um resultado grande. Tanto que é citado aqui no livro sobre o Newton, um notebook que foi desenvolvido pela Apple, que tinha a sua maior recurso era o reconhecimento da escrita, o que não aconteceu, porque ele só reconhecia a escrita de quem criou ele e ainda tinha problemas ainda com o próprio desenvolvedor, porque ele não reconhecia tão bem. Foi na onde que foi um baque que não deu tão certo e teve um investimento muito pesado.
E falando no segundo tópico, temos o 20% do tempo, que é onde os funcionários do Google têm 20%, eles podem dedicar 20% do seu tempo a fazer alguma atividade, algum projeto que seja bom para a empresa, que eles podem dedicar seu tempo àquilo, para melhorar cada vez mais. Tanto que tem um dos projetos de 20% do tempo é o Street View, com o triciclo, porque tem muitos lugares que não conseguem entrar, igual os carros não conseguem passar, então eles inventaram o triciclo, poder o Street View, para poder conseguir tirar foto desses locais. E também o Google Books, que foi tipo assim, para digitalizar livros, onde que eles inventaram o Google Books para poder ter livros disponíveis para todo mundo, venda de livros e books online. E o terceiro tópico é o projeto favorito do dono do Google, que é o do museu, que eles digitalizavam obras. Um dos projetos de 20% do tempo é o Street View, com o triciclo, porque tem muitos lugares que não conseguem entrar, igual os carros não conseguem passar, então eles inventaram o triciclo, poder o Street View, para poder conseguir tirar foto desses locais. E também o Google Books, que foi tipo assim, para digitalizar livros, onde que eles inventaram o Google Books para poder ter livros disponíveis para todo mundo, venda de livros e books online. E o terceiro tópico é o projeto favorito do dono do Google, que é o do museu, que eles digitalizavam obras dos museus para não perder aquelas obras, que eles viram isso quando ele visitou o museu com obras, com relatos do Holocausto. Ele viu que aquilo ia começando a se perder. E para não perder essa história, todo esse histórico, eles pensaram, por que não digitalizar, manter guardado todos esses fatos, todos esses relatos, tudo maravilhoso. Aí, tipo assim, eles pensaram, por que fazer só com um museu? Se não, pode fazer com todos. Tanto que hoje tem isso, que existe o site Google Cultural Instituto, que tem todas essas obras, tudo, de vários museus, para aumentar a cultura, para poder manter viva essa história. Meu nome é Sam e vou falar sobre ideias surgem de qualquer lugar. Esse tópico, o foco é mostrar que nem sempre, necessariamente, ideias boas para a empresa vêm somente dos gestores dela, mas também dos funcionários. Uma frase que eu queria enfatizar aqui é a seguinte: sabiam que os funcionários não apenas trabalham, mas também pensam. Hoje isso é mais verdade do que nunca. Quase todo mundo na organização está armado com um grande volume de informações e ferramentas ótimas. Tudo começou com a chamada Caixa de Sugestões. Em 1880, William Denny distribuiu panfletos para os funcionários que se intitulava o seguinte: Regras para o Comitê de Premiação para orientá-lo na recompensa dos trabalhadores por invenções e melhorias. Ele ofereceu de 2 a 15 libras para cada funcionário que desse ideias que fossem boas e aceitas para a empresa. Essa ideia ficou tão conhecida e deu muito certo. Tanto que um século depois, Marissa Mayer conduzia reuniões no Google que pareciam o show do gongo para nerds. As pessoas iam à frente apresentar suas ideias e podiam falar até serem gongadas. Quanto melhor a demonstração, mais tempo a pessoa tinha para continuar. O que a gente entende é que boas ideias podem surgir de qualquer lugar e que podem surgir tanto no interior da empresa quanto fora dela. Quando o Google começou a se expandir internacionalmente, eles perceberam que os engenheiros que não tinham capacidade para poder traduzir os textos da internet, das páginas da internet, para outras línguas. E a forma para resolver isso seria contratando profissionais, né, para poder fazer a tradução. Isso custaria muito dinheiro e muito tempo. Então eles optaram por fazer da seguinte maneira: eles publicaram textos na internet e pediram para que as pessoas de cada região traduzissem o texto para suas próprias línguas. O que deu super certo, cada um aceitou o desafio e isso ajudou muito o Google, né? Um outro exemplo que foi citado foi sobre a turma da geografia. Eles descobriram, quando a equipe resolveu mapear a geografia do mundo, que não existiam bons mapas para muitas áreas. Então, criaram um produto chamado MapMaker, que permite que qualquer um contribua com o Google Maps. Se a rua que você mora não apareceu no mapa, é só você desenhar e eles vão adicionar depois de confirmar que a rua realmente existe.
Ou seja, sempre quem executa o trabalho tem ideias boas para poder melhorá-lo. Envie e reitere. Esse tópico fala sobre as ideias, como elas podem ser melhoradas mesmo após o lançamento de um produto. Você cria e envia, vê como se saiu, projeta e implementa melhorias e depois despacha novamente. A parte mais difícil do processo de enviar e reiterar é reiterar. É fácil regimentar uma equipe para enviar um novo produto, porém, é mais difícil convencê-la a permanecer a fazer o trabalho árduo de melhorá-lo. Enviar e reiterar nem sempre funciona. Após o lançamento, alguns produtos ganham ímpeto e melhoram, enquanto outros definhem. Produtos que se aprimoram e ganham ímpeto devem ser recompensados com mais recursos, ao contrário daqueles que ficam estagnados. Para decidir se o empreendimento é bom, use dados. Decida que dados usar e configure os sistemas de maneira que as informações possam ser recuperadas e analisadas depressa. E nunca invista tanto num produto logo de cara. Invista apenas quando ele ganhar alguma força de sustentação. Um exemplo que o livro deu foi o navegador Chrome, do Google. Ele foi lançado em 2008 com um mínimo de estardalhaço, quase sem orçamento de marketing e ganhou um ímpeto sozinho, baseado apenas na excelência. Mas o produto só foi alimentado depois de ter provado que ele era um vencedor. Enviar e reiterar não significa que você pode lançar produtos ruins no mercado. Eles devem ser ótimos no que fazem. Lançar discretamente os produtos é a chave, não investindo tanto em marketing e assessoria de imprensa nos lançamentos. Concluindo, descubra alguma forma de deixar as pessoas experimentarem o produto e use os dados para melhorá-lo. Fracasse bem. Quando uma ideia falhar, use os mecanismos dela para inovar. E para inovar, você vai precisar aprender a fracassar bem. Como assim? Aprender com os erros. Qualquer projeto mal sucedido pode render lições que podem ajudar no próximo empreendimento que você for fazer. A maioria das grandes inovações começou com aplicações totalmente diferentes. Portanto, quando você for encerrar um projeto, olhe para os componentes e veja como eles podem ser reaplicados em outro lugar. É muito difícil fracassar por completo. Sempre existe alguma coisa que pode ser aproveitada. Uma frase importante que eu quero destacar é: o trabalho da gerência não é diminuir riscos ou prevenir fracasso, é criar um ambiente resistente o bastante para correr esses riscos e tolerar os tropeços inevitáveis. Fracassar não é o objetivo, não entenda mal, mas caso aconteça, fracasse bem. Não como diz Scott Adams, é útil enxergar o fracasso como uma estrada, não como uma parede. Um bom fracasso é rápido. Assim que você nota que um projeto não vai ganhar êxito, você o cancela o mais rápido possível para evitar desperdício de recursos. Então, fracasse rápido, mas com um tempo bem longo. A chave é reiterar muito rápido e estabelecer uma medida que ajude você a julgar se a cada reiteração que você faz, você está mais próximo do sucesso. Pequenos fracassos devem ser esperados e permitidos, pois geralmente apontam um caminho certo a seguir. Mas quando se acumulam muito e não aparentam para o sucesso, é a hora de dar o projeto por encerrado.